Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa Gente da Gente de hoje, que, aliás, tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. Estamos falando sempre de um dos personagens da Bíblia para acrescentar na sua vida. E eu sempre falo de algo que ressalta os meus olhos, né? Apesar do texto ser grande, às vezes o capítulo é enorme, o estudo desse personagem é muito grande, mas a gente traz sempre um trechinho que fala mais forte ao nosso coração. Bom, e hoje eu quero compartilhar com vocês esse personagem que você vai acompanhar comigo agora. Eu sou o homem a quem Deus confiou sua presença por um breve momento, mas que marcou minha vida para sempre. Tudo aconteceu quando a Arca da Aliança estava sendo levada a Jerusalém, mas algo terrível aconteceu. Uzá tocou na arca e morreu. O rei Davi ficou com medo e decidiu deixá-la na minha casa. Não sou rei nem sacerdote, apenas um homem comum, mas recebi a arca do Senhor com temor e reverência. Por 3 meses ela permaneceu ali no meu lar. E algo extraordinário aconteceu. A bênção de Deus caiu sobre mim e minha família. Tudo prosperava. A paz reinava, era como se o céu tivesse descido à minha casa. A presença do Senhor fez morada ali, e nada mais foi como depois disso. Não busquei glória, nem milagres, mas aprendi que onde Deus habita, tudo é transformado. Prazer, eu sou Obed-Edom. Bom, então não tem mais segredo nenhum, né? O nosso personagem de hoje é Obed-Edom, um levita, né? A Bíblia relata que esse homem foi um homem muito diferente dos demais que a gente acompanhou na Bíblia Sagrada, né? No caso de Abinadab, a Bíblia Sagrada diz que a arca chegou a ficar lá 20 anos. Na casa desse geteu, do levita, né, o Obed-Edom, só ficou 3 meses, mas foi o suficiente para ali realmente a presença de Deus, a glória de Deus se manifestar naquele lugar, naquele ambiente. Pastor, o que a senhora ressalta com tudo isso? Que talvez por muito menos, né? Comparado a pessoas que talvez já tenham muitos anos e anos e anos de igreja, até ministério, né? Trabalho, enfim, carteira assinada, seja lá o que for. Às vezes isso não quer dizer nada. Mas o que quer dizer ali, pastora, é a sua, né, propriedade em servir a Deus, é a sua disponibilidade, é o seu coração, é o seu sentimento, é o seu caráter, é o seu respeito, a sua obediência, a sua reverência à palavra, né? E a gente vê isso tudo em Obed-Edom. Um homem que abriu a porta da sua casa sem medo de errar, sem medo, né? E não se acovardou, porque a Bíblia diz que Uzá já havia morrido por ter tocado na arca, porque acabou que levando a arca de uma maneira diferente do combinado, né? Quando a arca, ela cai, ele vai tentando ali salvar a arca, ele encosta, toca na arca e acaba sendo fulminado, acaba sendo morto, né? O próprio Deus fica irado. A Bíblia diz que o Senhor fica irado e Uzá acaba morrendo. Mas o que a gente interpreta com tudo isso? Não dá para se brincar com a presença do Senhor. Você tem a presença do Senhor, leve ela a sério. Leve ela a sério, porque quando você sai do mundo, que você abandona o pecado, que a Bíblia diz que, aliás, ele tão de perto nos rodeia, que você corre, né, para o seu alvo, que é Cristo Jesus, você então, a palavra conversão, você muda a direção, né? Você muda completamente, da água para o vinho. Você deixa de xingar palavrão, você passa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você deixa de ir para a balada, né, para os botecos, para os bares da vida, para o forró, para a gandaia, né, como a juventude fala. Você passa a frequentar o templo, a igreja sagrada. Então você se converte de alguma forma. Suas atitudes, seus pensamentos, né, a sua maneira de falar, de se vestir, de agir, você passa a ser realmente uma pessoa diferente. E o Senhor não escolhe palácios para habitar, não. Ele escolhe casas simples, como a casa de Obed-Edom. Uma casa simples, uma família simples, humilde, onde um homem, né? Você vê que ele era um homem levita e ali ele realmente consegue levar a presença do Senhor. Não tocou trombeta, não quis ali mostrar para ninguém que a arca estava na casa dele, que estava dentro da casa dele. Então você não tem que tocar trombeta, você só tem que amar a Deus sobre todas as coisas,
seu próximo como a você mesmo e viver, tocar a sua vida, ser de Jesus e deixar com que as pessoas vejam que a presença de Deus está na sua casa. Quando eu digo casa, é tanto a casa, né, física quanto a nossa casa espiritual. Porque vamos levar para os dias atuais, né, o que seria a presença de Deus dentro da minha casa? Seria a minha casa física, onde eu habito com toda a minha família, mas a minha casa espiritual, meu coração. Então carregue essa presença, leve essa presença com você, chame essa presença para perto, porque ela sempre vai te fazer o bem, nunca o mal. Eu estou falando da presença de Deus. E quando ela chega, ela faz um rebuliço, ela transforma. Foi o que aconteceu. Ali a casa de Obed-Edom foi transformada. Bastou ali 3 meses. É como agora, final do ano, né? Como o finalzinho do ano. Outubro, novembro, dezembro, enfim. Poderia ser janeiro, fevereiro, março. Poderia ser abril, maio, junho. 3 meses. Foram 3 meses para ver a casa transformada. Você tem pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, você pode ver a tua vida sendo restaurada. Se você resolver abandonar a bebedice, abandonar o adultério, abandonar a prostituição, abandonar o tráfico, o crime, abandonar tudo aquilo que te prejudica, que te afasta de Deus. Pelo contrário, amigo, traga a presença de Deus, leve essa arca da aliança, o nome já diz aliança. E a hora que você se aliancia, a hora que você formata essa aliança, forma esse compromisso com Deus, acabou. A sua vida só vai ser uma vida de vitória. Tudo aquilo que estava à sua volta tentando te abater, te envergonhar, te subtrair, te subjugar na vida, você não vai passar por isso. O máximo que você vai viver é uma tentação. Mas a Bíblia diz que quando a tentação se levanta, logo Deus nos dá o escape, que é o que a gente recebe da parte do Senhor. Por isso que ele diz que muitas seriam as aflições dos justos, mas ele nos livra de todas, para a glória de Deus. Isso é fato, tá? Uma vez que você entende que ele te dá o livramento, você pode descansar com a sua consciência, né? Deitar a sua cabeça no travesseiro, na santa paz de Deus e viver, levar a sua vida adiante, porque você não vai ter problema nenhum com isso. Pelo contrário, você vai enfrentar tudo de cabeça erguida. Nós vamos a um break agora, um intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com esse personagem, Obed-Edom, o levita. Até daqui a pouco. Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente, você que está chegando aí agora, né? Pastor, eu nunca participei desse programa, aliás, primeira vez que eu estou vendo, primeira vez de muitas, não é verdade? Então vamos juntos nessa, porque o Gente da Gente, ele tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. E hoje estamos com um personagem chamado Obed-Edom. Obed-Edom. Quem ele foi? Um levita. A Bíblia diz que a presença, a Arca da Aliança, né, a presença do Senhor esteve na casa desse homem durante 3 meses. E olha, foi suficiente para ele ter uma vida transformada. Talvez você que está chegando agora está falando assim, puxa, será que eu tenho que passar por 10 anos, né, na igreja para ter uma vida transformada? Será que eu preciso de 20 anos? Não, porque Abinadab ficou, a presença, né, a Arca da Salvação ficou lá. 20 anos não aconteceu nada, mas não por conta da presença, por conta do próprio Abinadab, né? Quando a pessoa não muda isso aqui, ó, nada mais muda. A gente precisa transformar. A Bíblia diz lá em Romanos 12, né? Transformai-vos, né, pelo entendimento da vossa palavra. A palavra, né, é que vai transformar todas as coisas. O que você não pode fazer é se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do seu entendimento. Quando o seu entendimento é transformado, quando a palavra chega, quando a presença chega, a tua vida ela é restaurada. Obed-Edom teve a família restaurada, filhos na presença de Deus, uma casa, né, ali na proveniência, né, debaixo da obediência, do temor, da reverência
a palavra do Deus vivo. Vamos compartilhar essa mensagem então? Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6. A Bíblia diz aqui no versículo de número 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu, porque ele era um levita. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Olha que lindo. O que eu falo aqui, né? Trago como comentário. O nosso Deus, ele não está à procura, né, que a presença dele entre em palácios. Não. Mas que a presença dele possa entrar em lugares disponíveis. A casa de Obed-Edom estava disponível. Uzá já havia, né, morrido. Davi, ele não sabia onde colocar a presença aí, até porque ele, né, após a morte de Saul, ele começa a governar ali e ele tem um entendimento assim incrível. Qual o entendimento de Davi? Não posso governar sem a presença do Senhor. E o que ele faz? Ele então prepara essa presença, leva essa presença e coloca essa presença até a casa do geteu, levita, o Obed-Edom. E ali a gente vê uma grande transformação. Queridos, você quer ver uma grande transformação na vida dos seus filhos? Leve a presença de Deus, leve a palavra, leve o jejum, a oração, leve a visitação do Espírito Santo. Isso é a presença de Deus. Leve ali o temor aos seus filhos, ensina a eles o caminho que devem seguir, em que devem andar, para que quando crescer não venham se desviar desse caminho. Leve ali o conceito de que é, né, e do que é se tornar um servo do Senhor. Ensina os seus filhos a praticar o bem, a respeitar os mais velhos, a ter ali a palavra, né, como temor, que é o princípio da sabedoria, do conhecimento, porque a sabedoria, ela é parenta da inteligência. E quando as duas coisas, elas se casam, elas se alinham ali, a coisa flui, né? A coisa anda, a coisa acontece. E muitas das vezes isso não tem acontecido na sua casa, talvez. Pastor, é gritaria, é xingamento, é um se pegando aqui com o outro, eu não estou me entendendo mais, é meu filho brigando com a minha filha mais nova. Pastora, que dificuldade, que sofrimento, que problema. Eu não aguento mais essa vida. Pois é, exatamente. Talvez está faltando entrar ali a presença do Senhor. Porque quando a presença entra, entra tudo. Entra temor, respeito, entra inteligência, sabedoria, conhecimento, reputação. Entra tudo de bom. Principalmente, sabe o que entra? Salvação, que é o que nós estamos em busca, né? A procura de salvação. Quando você procura pela salvação, você está procurando pela presença do Deus Todo-Poderoso. Então, abre a sua porta, recebe essa presença, recebe essa visitação que você vai ver o quanto você terá uma família transformada, restaurada e renovada. Nós vamos agora, né, eu quero trazer para você como é que seria um Obed-Edom nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Sou o porteiro, cuido da entrada, observo, vigio e muitas vezes eu passo desapercebido. Um dia, algo diferente chegou até mim. Ninguém queria. Dizia que era perigoso, mas era algo de Deus. E eu disse, pode entrar. Tive medo? Sim. Quem sou eu para receber algo tão sagrado? Mas mesmo com medo, eu abri a porta e foi aí que tudo mudou. Minha casa, minha vida, minha rotina, tudo foi sendo transformado. Não por causa de mim, mas porque a presença de Deus estava ali. Hoje eu sigo aqui, simples como sempre. Mas aprendi quando Deus entra até o lugar mais comum, se torna sagrado. Eu sou Obed-Edom nos dias de hoje. Bom, de volta, então, assim você vê como é que seria, né, um Obed-Edom nos dias atuais, nos dias de hoje. Pastora, mas seria dessa forma que eu preciso, né, levar a minha vida, meu ministério, minha casa, minha família? Tire as suas conclusões. Não se precipite. Ore a Deus, busque a Deus, procure formar entendimentos aqui, ó, dentro da palavra. A Bíblia Sagrada nos ensina e nos orienta que tudo aquilo que a gente vai fazer, devemos consultar a Deus primeiro. Não vai fazer as coisas de qualquer maneira. Você vê que a presença é para isso, é para nos disciplinar, nos orientar, nos redarguir, nos corrigir, nos fazer pessoas
cada vez melhores. E olha, é sobre isso que eu venho trazendo aqui, que você possa refletir, que você possa tirar suas conclusões e fazer da sua vida uma vida ainda melhor, né? Porque onde a presença do Senhor é liberdade. E se há liberdade no espírito, você só tende a receber e a se tornar uma pessoa cada vez melhor, juntamente com toda a sua família, a sua casa. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Meu forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.